Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o vereador de Belo Horizonte, Vanderlei Porto, do Patriota, vereador que está começando o primeiro mandato dele. Vereador, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita. Bom dia. É um prazer muito grande poder participar deste Café com Política e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Para começar, vereador, como eu destacava, o senhor está começando o seu primeiro mandato na Câmara Municipal. É a primeira vez até que a gente está ouvindo o senhor, inclusive, aqui no Café com Política. Eu gosto de abrir essas entrevistas com aqueles que são novatos na Câmara, pedindo que se apresentem ao nosso ouvinte, aos nossos telespectadores que nos acompanham pela nossa live também, para que possam conhecer os novos vereadores de Belo Horizonte. Então, comece se apresentando. Quem é Vanderlei Porto? Pois é, Rodrigo, eu estou no meu primeiro mandato como vereador, mas a gente traz na bagagem uma experiência grande de gestão pública. Foram 15 anos desempenhando funções, seja no Legislativo, seja no Executivo. Eu pude ser na Câmara Municipal assessor, tinha sido chefe de gabinete. Na Prefeitura de Belo Horizonte, eu havia começado como assessor de comunicação, fui gerente de orçamento participativo, chefe de gabinete, secretário adjunto, fui secretário municipal na gestão do prefeito Márcio Lacerda. Também tive uma experiência como secretário adjunto de administração em Contagem. E por último, antes de ser eleito vereador, eu estava como chefe de gabinete na Assembleia Legislativa. Então a gente acumula aí 15 anos de gestão pública, o que facilita muito agora o nosso trabalho, o nosso desempenho agora na Câmara Municipal. A gente chega numa Câmara Municipal bem motivada, vários ali vereadores, 24 novos vereadores, então temos certeza que essa experiência de 15 anos de gestão pública fará toda a diferença no nosso desempenho ali à frente do mandato. Vereador, o senhor falou de experiência, né, em relação a esse cargo político, essa vida política já antes de se tornar um vereador. E muita gente acha que ficar nos bastidores da política é muito diferente de estar ali na linha de frente. Mas como o senhor disse, o senhor traz essa experiência. Eu queria saber do senhor por que se tornar então vereador e como é agora, qual o principal desafio em 2021 e pelos próximos anos, agora como representante da linha de frente aí da política. Exatamente. Uma coisa é estar nos bastidores acompanhando tudo ali de perto e outra é exercer a função. Então tem uma certa diferença, mas o fato é que a gente acompanhava tudo muito de perto. Então, principalmente no Legislativo, quando eu fui chefe de gabinete tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia, então isso facilita muito todo o desempenho. Em relação aos desafios, eu creio que hoje o nosso maior desafio é o enfrentamento à pandemia. Nós temos aí uma cidade que hoje também está penalizada de forma econômica, então há uma necessidade de juntarmos esforços e priorizar essa guerra contra a pandemia. E, posteriormente, colocar em prática aquilo que são os nossos projetos. Eu apresentei para Belo Horizonte 20 ideias, são 20 compromissos, que a gente pode estar falando aqui ao longo da entrevista, mas o certo é que há um desafio tremendo em relação à pandemia, que a gente tem que ter diálogo com o Poder Executivo, com o setor econômico, todos aqueles que estão sendo atingidos, para que a gente possa ter uma saída o quanto antes desse problema. E como é que o senhor avalia, vereador, até aqui as medidas que foram adotadas pela Prefeitura? O prefeito Alexandre Calil já foi criticado por um lado, celebrado por outro, pelas medidas que tomou de fechamento do comércio, por exemplo, e inclusive prometeu na campanha no ano passado que pensaria em formas de auxiliar os empresários, os empreendedores que acabaram tendo muitos prejuízos ao longo dessa pandemia. Como é que o senhor avalia o trabalho que tem sido feito pela Prefeitura ao longo de tudo isso que a gente está vivendo, em especial de março do ano passado para cá? Eu acredito que o prefeito tem tentado fazer aquilo que
que ele acha que é certo dentro daquilo que ele tem sido orientado pelo o conselho ali que se criou. Mas eu acho que é fundamental o diálogo, é fundamental colocar à mesa todos aqueles que estão sendo atingidos, para que fique de forma clara ali cada ação que a prefeitura vai executar. A cidade foi uma das cidades mais fechadas do mundo, ficou muito tempo fechado, e hoje a gente percebe que há um desemprego batendo as portas, há comerciantes fechando as portas, então assim, tem que ter um equilíbrio nas decisões e tem que chamar todos os atores para que ali possa haver um consenso nas ações a serem tomadas, para que não haja conflitos, para que todos possam ser ouvidos e tentar, de alguma maneira, mitigar esses prejuízos. Então, nessa semana, por exemplo, nós votamos na Câmara Municipal um benefício em relação ao IPTU, que a lei prevê que aqueles que são atingidos por causas naturais tenham ali o perdão do IPTU, por exemplo. Então, essa lei ela foi modificada, agora tentando contemplar também todos os comerciantes que foram atingidos dessa maneira. Então, são algumas formas que temos que pensar, tudo aquilo dentro de uma realidade, dentro daquilo que a prefeitura consiga arcar, para que possamos sair dessa situação. Em relação à chuva, vereador, a gente trouxe há pouco a informação de 1,5 km, né, da Tereza Cristina, Avenida Tereza Cristina, que mais uma vez foi danificada após a chuva do fim de semana. E Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Contagem, Governo de Minas, com uma reunião para discutir o que deve ser feito no trecho. Mas essa promessa de melhorias, de soluções para as enchentes, é uma promessa antiga, principalmente da Prefeitura de Belo Horizonte, né? No ano passado a gente falava sobre isso, ouvimos diversos representantes do setor para que pudesse ser pensado pelo menos uma solução para esses moradores dessas áreas de risco. Se eu tenho acompanhado essas situações, já há algum tipo de conversa na Câmara Municipal? A gente ainda está no período de chuva, né? É uma situação que já vem ao longo dos anos. Belo Horizonte foi crescendo e essa questão ambiental foi ficando de lado. E hoje nós estamos pagando um alto preço por isso, né? Por termos aí de toda forma fechado os nossos rios. Já há algum tempo, uma das soluções encontradas desde a gestão do Márcio Lacerda foi a questão das construções de bacias de detenções. Algumas bacias foram construídas, estão funcionando, estão até minimizando os problemas, mas a gente percebe que em relação a Tereza Cristina, por exemplo, se Contagem não fizer ali a bacia do Ferrugem, não vai resolver o problema. Então, hoje nós temos em andamento ainda aqui no Barreiro a finalização da bacia do Córrego Camarões, a do Córrego Olaria Jatobá está sendo feita mais uma também em andamento e uma perto do bairro das Indústrias. Todos esses córregos vão para Tereza Cristina. Então, com a conclusão dessas 3 bacias e com a conclusão, e aí Contagem fazendo a parte dela, a gente acredita que vai ser minimizado todo esse problema. O que não dá é a gente sofrer todo mês de janeiro, todo mês de fevereiro. A Tereza Cristina, há 20 dias atrás, havia sido feito todo o recapeamento e agora esse recapeamento já se perdeu, tanto do ano passado. Então tem sido dinheiro público sendo jogado fora. Então a gente está acompanhando isso de perto. Por eu ser da região do Barreiro, o Barreiro também é muito castigado com essas enchentes, então a gente está acompanhando de perto e cobrar do Poder Executivo e também cobrar do município vizinho que possa ali executar suas políticas públicas para que esse problema seja resolvido. Vereador, o senhor falou aí da região do Barreiro, o senhor é do bairro Milionário, salvo engano, né? Eu tenho a sensação de que o Barreiro, que é uma das regiões mais importantes da cidade, extremamente populosa, se o Barreiro fosse uma cidade por si só, seria a 8ª cidade mais populosa de Minas Gerais, para que a gente tenha uma ideia do que representa o Barreiro para Belo Horizonte. Mas a gente tem a sensação de que o Barreiro, ao longo dos anos, está subrepresentado na Câmara Municipal. O senhor compartilha desse ponto de vista? E pergunto mais, o que seria a prioridade para a região do Barreiro,
que, repito, é uma área extremamente importante, inclusive para o PIB de Belo Horizonte, até pela quantidade de empresas, sobretudo indústrias, que há aí na região. Na verdade, eu sou da região do Vale do Jatobá. Por certo, o Barreiro é uma cidade. Eu, quando fui secretário municipal na gestão do prefeito Márcio, eu era o secretário à frente da Regional Barreiro. Naquela época ainda as regionais tinham status de secretaria. E hoje, se você perguntar para qualquer barreirense qual é a maior prioridade, a gente entende que é o metrô, que é tão sonhado, são mais de 30 anos de promessas e o metrô não se concretiza. Hoje, na Câmara Municipal, nós temos 6 representantes que são moradores do Barreiro, mas a gente percebe que a questão do metrô, por exemplo, que é essa maior prioridade, é uma questão que tem que ser resolvida no plano nacional. E a gente vê movimentos, vê daqui e dali, mas nada acontece. A última vez que chegou investimento para o metrô aqui foi em 98, ainda com Fernando Henrique presidente, quando desapropriaram as pessoas que estavam próximos à caixa da linha aqui, da linha 2, e por certo hoje provavelmente está tudo ocupado novamente. Mas o Barreiro, ele tem um protagonismo na cidade, como você bem disse, Rodrigo, seria a 8ª cidade de Minas, né? Aí para se ter uma ideia, seria do tamanho de Uberaba. Um comércio muito forte. No Barreiro nós temos vários pontos comerciais, tendo ponto comercial principal na área central. Temos aqui uma grande quantidade de indústrias. Então o Barreiro ele tem uma participação importante para a cidade e precisa ter esse olhar principalmente em relação ao metrô, que hoje é sem dúvida a maior prioridade da região. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente aqui, tá combinado, vereador? Ok. Para começar, gabinetão. O gabinetão foi uma proposta juntamente com meu colega de partido, o Gabriel Azevedo, onde a gente resolveu ter esse gabinete compartilhado, ali tendo as equipes integradas. Com isso a gente consegue otimizar custos, otimizar nosso trabalho e tem sido uma experiência fantástica para nós ali. Prefeito Alexandre Calil. É um prefeito bem avaliado, basta ver a votação que ele teve na sua reeleição. E a gente, como vereador, como morador de Belo Horizonte, a gente sempre torce para que ele tenha aí um bom mandato. Presidente da Câmara, Nelly Aquino. Uma pessoa fantástica, tive muito orgulho de poder votar nela ali, reeleger ela presidente da Câmara, uma pessoa sensível e ali aberta ao diálogo. Então tem sido também assim, a Câmara está bem representada com a Nelly à frente. Prioridade do seu mandato? Nós temos 20 ideias para Belo Horizonte, destaco a defesa da causa animal, destaco a inovação do mandato. Nós aderimos, o aplicativo Tem Meu Voto, ali o eleitor pode nos acompanhar, sugerir votações, projetos, enviar demandas, problemas pela cidade. E com isso a gente também tem prezado por um mandato independente, transparente e colocar em prática aí essas 20 ideias, 20 compromissos, são diversas áreas, mas a gente traz esse destaque aí para a causa animal e também doenças raras. Maior desafio de um novato na Câmara? O maior desafio de um novato, entendo eu que, primeiramente, é ser sensível às demandas, entender o papel que ele tem que cumprir, porque muitas das vezes a pessoa é eleita e não sabe qual que é o seu papel, qual que é a sua função. Então o vereador ele tem uma função muito bem definida e cabe a ele representar bem, fiscalizar o executivo. A gente não pode abrir mão da fiscalização, então manter um mandato independente é fundamental e propor, legislar com qualidade, propor leis que de fato sejam constitucionais e que de fato vão mudar para melhor a vida do cidadão. BH pós-pandemia em uma frase. Esperança.
Vereador de Belo Horizonte, Vanderlei Porto, do Patriota, nosso convidado no Café com Política de hoje, com a gente aqui pela primeira vez. Vereador, muito obrigado, que o senhor faça um bom trabalho na Câmara Municipal. Eu que agradeço, Rodrigo, obrigado, Thalita, obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam, foi um prazer enorme e estaremos sempre à disposição. E parabéns pelo trabalho de vocês aí, levando informações à casa de todos os cidadãos. Obrigada, vereador, bom trabalho para o senhor.